Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, vem com Teu Espírito Santo nessa manhã rasgar a dureza do nosso coração. Essa dureza que o Evangelho de hoje fala, rasga essa dureza do nosso coração, nos ensina a pensar como o Senhor, nos faz dóceis diante da Sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, você nos acompanhando em casa, e que bom, mais uma vez, manifesta a minha alegria de acolher as caravanas que vêm aqui, logo cedo na sexta-feira. É bonito demais poder encontrar tanta gente aqui para rezarmos juntos. Veja bem, esse tipo de evangelho é um evangelho, às vezes, difícil até de acrescentar ou de tirar, né? Porque Jesus está sendo muito claro, né? E às vezes tem pessoas que falam: nossa, um padre falou sobre o matrimônio, que tem que ser assim, que não pode separar, outro falou que não. Olha, o problema não é com o padre, é com Jesus, né? Porque foi ele que falou muito claro, né? Da indissolubilidade do matrimônio. Palavrinha difícil logo cedo para a gente falar, né? Que o sacramento, quando ele acontece, ele é indissolúvel, não é? E veja bem o que está por trás também de toda essa reflexão que nós precisamos construir aqui. O Papa São João Paulo II, nas fantásticas catequeses sobre a teologia do corpo, ele dizia que o casal nunca pode esquecer que o matrimônio que eles vivem aqui na Terra, que a união que eles vivem aqui na Terra, é uma prefiguração da núpcia eterna que a nossa alma vai viver com Deus. É uma prefiguração do nosso casamento eterno com Deus, quando nós partirmos dessa vida, mas que já começa aqui, né? Então, é bom já começar a refletir sobre isso, dizendo que Deus, o verdadeiro esposo, esposa da sua alma, é Deus. E um casamento que não está centrado em Deus, me perdoe, é um purgatório na vida. Por quê? Porque mulher nenhuma vai bastar para você, homem. Mulher nenhuma vai ser boa para você, irmão. Homem nenhum vai ser bom para você, minha irmã. Porque sua alma, como dizia Santo Agostinho nas Confissões, ela tem sede de Deus e ela não vai se aquietar, ela não vai descansar se não estiver totalmente absorta, totalmente preenchida pela presença de Deus. Então é a base em Deus, a fé, é o trazer Deus para dentro do matrimônio, o que vai dar condições de você perseverar, de você verdadeiramente viver bem, honrar esse sacramento que você recebeu. E olha, esse é um tipo de assunto, eu digo com honestidade, sobre o qual eu falo com muito respeito, sobre o assunto do matrimônio e sobre o assunto do sofrimento, porque quem entende mesmo é quem está vivendo, né?
É difícil, entende assim, quem sabe as nuances do negócio, os desafios, é quem está dentro, é como quem está doente, você fica dando receitas. Eu ensino, claro, a partir da palavra, mas respeito a experiência da pessoa. Eu sei que você que é casado também tem as suas lutas, as suas batalhas, eu sei que às vezes não é fácil, mas você tem que trazer cada vez mais Deus para dentro da sua relação. Você tem que ver a sua esposa a partir de Deus, o seu marido a partir de Deus. Porque veja bem, depois de um tempo na relação, não tem mais ilusão, você já sabe todos os defeitos da pessoa, você já olha para a pessoa, já sabe como ela vai reagir, com impulsividade ou de maneira muito devagar, porque tem gente que é assim, né? Parece que tem três pessoas dentro dela, que ela vai fazer tanta coisa, agora tem gente também que você tem que empurrar, que para morrer de repente leva um mês, né? É aquela vagarosidade. Tem também, no casamento você vai vendo, né? E você vê que o evangelho começa dizendo que esses homens fizeram essa pergunta para tentar Jesus, né? É possível despedir a mulher? Ou seja, isso nos mostra que essa é uma pergunta tentadora, né? O casado sempre vai ser tentado a olhar a grama do vizinho que está mais verde, né? O rapaz sempre vai ser tentado a achar, né, ler uma mais magra, mais bem acabada, mais legal, né? E a esposa também vai achar, vê o rapaz musculoso lá fora e olha o maridão deitado no sofá, o único músculo dele que cresce é o pânceps, né? Só vê o pânceps dele aumentando, né? E tal. E você vai descobrindo o defeito do outro, não tem jeito, né? Fraqueza, fragilidade, né? Eu tenho uma amiga que é uma santa, e olha que o marido dela nem bebe, graças a Deus. Mas ele conta a mesma piada toda festa. Há 20 anos, eu já vi uma mulher apontando para o marido aqui, o marido dizendo assim, ó, eu não conheço ninguém, né? E toda festa ela ri da piada dele. Eu fico admirado, eu falo, você é uma santa, minha filha. E a hora que ele começa, eu já conheço há muito tempo, né? Eu falo, já sei onde vai acabar essa piada, né? E ela, kkk, eu falo, olha, é muita fé no coração. Mas é verdade, a gente vai conhecendo, né? Vai tocando no melhor e no pior, só que a gente tem que escolher ver o melhor, porque tem o pior? Tem defeito? Tem. Mas também tem coisa muito linda nesse esposo que Deus te deu. Aonde, padre? Não estou vendo. Olha com fé. Olha a partir de Deus. Tem coisa muito linda, dons fantásticos que Deus deu a essa esposa com a qual você casou. Talvez esteja difícil hoje, talvez ela esteja doentinha. Mas olha, o casamento é para a vida inteira. É na saúde e na doença. Sabe? Ai, padre, minha esposa está doente, padre. Não tem mais aquela conversa íntima, padre, na madrugada. Calma, filho, calma. Oferta a sua renúncia. Acolhe a sua esposa, mesmo doente, mesmo com depressão. Às vezes uma depressão pós-parto. Às vezes ela está muito triste porque perdeu o pai e a mãe, né? Esses dias eu acompanhava um casal que eu falei. O esposo muito ligado ao pai. E ele perdeu o pai. Imagina, só tem um pai na vida, né? E ele ficou muito triste. E a esposa brigando, tem que reagir. Falei, calma, filha, o único pai que ele perdeu, dá um tempinho para ele, entende? Se coloca no lugar do outro, né? O casamento precisa de muito Deus e de muita empatia também, né? Precisa se colocar no lugar do outro. Também precisa do respeito, né? Da liberdade do outro, mas sobretudo precisa de renúncia. O que Jesus disse? Cada um vai deixar o pai e a mãe para se tornar uma só carne. Sem conjugar o verbo deixar, todos os dias ninguém é fiel à sua vocação. Eu, como padre, tenho que deixar muitas coisas, né? Deixar o sono para vir aqui celebrar às 7 da manhã com vocês, graças a Deus, muito feliz. Deixar muitas coisas. E você que é casado, você sabe o que você tem que deixar a cada dia, né? Você sabe as batalhas. Mas é preciso renunciar. O que mais atrapalha os matrimônios é o egoísmo, né? Ai, padre, eu quero separar porque está me tolindo, está podando os meus projetos. Olha, quando se casa não é mais os meus projetos, são os nossos projetos. Você pode ter a sua individualidade, também, claro, as suas aptidões, óbvio, mas que seja englobado num projeto de comunhão. Não é mais só você, somos nós, sabe? E Deus sempre como fundamento. Traga Deus para dentro do seu matrimônio. Ontem eu ouvi um testemunho tão bonito de uma consagrada da Canção Nova, que dizia, achei até que ela estava tocando aqui, a Ju, mas não está, que dizia que quando a mãe dela rezava muito pelo pai, rezava muito terço pelo pai, acordava cedinho para rezar, ela falava assim, esse daí não pode rezar, minha filha. E de repente a mãe começou a rezar o rosário de manhã, aí passou-se anos nessa prática, de repente ela acordou um dia e viu o pai rezando, ajoelhado com a mãe, ela quase teve um infarto, ela falou, meu pai, né? E diz que isso muitos anos atrás, né? E diz que até hoje ela vai de férias, quando ela acorda, a primeira coisa que ela vê, o pai e a mãe ajoelhados na sala, rezando o rosário juntos, já 5 e pouco, 6 da manhã. Eles começam o dia rezando o rosário juntos.
Olha, um casal que faz isso vai ter muito mais força e mais condição de permanecer junto e de honrar essa palavra, de honrar o sacramento, né? Claro, cada um se adaptando à sua realidade. Se não pode o rosário, que seja o terço. Se não pode o terço, que seja uma dezena. Mas coloque Deus, coloque oração. Isso é importantíssimo. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Encha-nos com teu Espírito Santo, libertando-nos dessa dureza de coração. Ensina-nos a amar e a honrar o cônjuge, aquele que é casado, casada. Abençoa as famílias, cura as feridas no coração do esposo e da esposa. Encha-nos com o teu Espírito Santo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Que sejamos dignos das promessas de Cristo. nós vamos... Oremos. Ó Deus, o sacramento que recebemos na comemoração da bem-aventurada Dulce dos pobres, santifique nossos pensamentos e desejos e nos torne participantes da natureza divina. Por Cristo nosso Senhor, Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Ouvi-nos, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Padre vai abençoar você, os objetos de cunho devocional que talvez você apresente, se bem que a loja do santuário ainda está fechada, não estava fechada quando vocês chegaram, né? Não deve ter tanto objeto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água que o teu povo te apresenta para que se torne sacramental, os objetos de cunho devocional, as fotos, as realidades que elas representam, as chaves e as realidades que de igual modo elas representam. Sobre tudo isso e sobre todos vós, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pedimos a você que ao sair do santuário faça isso com tranquilidade, respeitando o distanciamento social. Salve Rainha do céu, Salve dos anjos, Senhora, da luz do mundo és a aurora, Imaculada Nossa Senhora.